Graça e paz, igreja. Eu quero falar hoje dessas maravilhas. Porque já viram ali, né? Para quem conhece, já viram ali. Eu era uma criança normal. Tinha tudo para dar certo. Tudo. Como todos nós temos tudo para dar certo. Deus nos criou para dar certo. Mas, né, a minha mãe era uma mãe solteira, teve uma filha muito nova, e ela também era muito nova. E, lógico, muito nova, jovem, com uma filha, trabalhando, sofrendo, cuidando de tantas coisas, mas, mesmo assim, ela queria criar a filha dela. E ela fez de tudo para essa filha, e ela tinha tudo para dar certo. Mas ela se apaixonou, normal, e casou, também normal. Só, passado um tempo, um ano e pouco, começou os problemas. Casamento, todo casamento tem problemas. Mas não problemaços, problemas sérios. Minha mãe começou a ter problemas sérios, porque o marido começou a beber desenfreadamente, de uma maneira incrível. E bebia muito, e maltratava muito, e judiava muito dessa mãe. Lógico, eu só tinha uma referência. De repente, eu pensei que tinha duas, mas voltou a ser uma só. A mãe, porque é o que eu vi desde quando nasci. E aí você vê a única coisa que você tem e gosta, ser judiado, ser xingado, ser maltratado. E você está crescendo. Porque eu já estava crescendo, eu tinha 7 anos, 8, quase 9, estou crescendo. Já estou mudando de estágio de vida, né? De 1 a 2 é uma coisa, de 3 a 4 é outra, de 4 a 5 é outra, de 6 a 7 já começou. A gente está mudando de estágio. Eu já estou com quase 9. Estou vendo a minha mãe ser maltratada. Já estou começando a ficar rebelde. É natural. A gente já fica rebelde aos 9 anos naturalmente, porque a gente não sabe o que é. Não sabe se é criança, não sabe se é adolescente, não sabe o que é. A gente só sabe o que é, ou menina ou menino. Mas a gente não consegue definir a nossa vidinha direitinho. A mãe tem que falar alguma coisa, o pai tem que falar outra, e a gente vai ali no meio. É rebeldia. Uma hora está bom, outra hora está ruim. E aí ver todas essas coisas fica ruim mais ainda. E foi piorando, e ele continuou fazendo as coisas, chegava bêbado, eu ficava com raiva, nervosa, brava. Um dia ele chegou muito bêbado, eu empurrei, ele caiu, e eu, brava. Né? Uma criança já que era boazinha, quietinha, educadinha, rebelde, agora rebelde. Queria descontar o que ele fazia na minha mãe, fui para bater. Minha mãe entrou na frente e eu não entendi. E por não entender, cometi a pior bobagem da minha vida. Porque a minha mãe foi defender, eu não entendi. Fiquei com raiva, saí correndo, fui para a rua. E fui para a rua, literalmente. Fui para a rua. Vim parar no centro da cidade. Só chegando no centro de São Paulo é que eu percebi o tamanho da bobagem que eu fiz. Mas aí também não queria voltar para trás. Estava brava, estava indefinida, não sabia o que fazer. Eu não conhecia ninguém lá, não. Passava por lá? Passava. Passava com a minha mãe. Minha mãe era doméstica, cozinheira, em pleno Morumbi. Eu passava com ela por ali quase todo dia, trabalhava com ela, ela me levava para o trabalho. Eu estudava lá onde ela trabalhava.
Eu não conhecia ninguém ali. Ali eles me conheciam, quase em todos me conheciam. Eu não, porque eu só passava com a mamãe. E aí uma pessoa, ao me ver, falou para alguém e alguém foi me buscar. E, lógico, para conseguir chegar perto de mim, tinha que usar referências fortes. E usou o nome da minha mãe, que não era o nome comum. Usou o meu nome, disse o meu nome. E eu já fiquei meio assim, já está entardecendo, já estou começando a ficar com medo. E eu fui. Ele me chamou com medo, ressabiada, mas eu assim mesmo fui, a noite está caindo, eu falei, de repente, vai que dá. Eu fui. Cheguei num casarão, era um casarão. Tinha um monte de criança, maiores e menores que eu. Eu fiquei um pouco à vontade, mas fiquei, né? Tinha criança, já estou razoavelmente segura. Fiquei. Passou-se uns dias, eu comecei a ver as coisas que aconteciam ali dentro daquele casarão. Aquele homem, ele saía, levava as crianças para as igrejas, falava um monte de coisa nas igrejas. Eu já sabia que as coisas que estavam acontecendo ali eram erradas. E, pelo ensinamento da mãe, eu sabia que era errado. Que tinha algumas coisas que eram engraçadas. Eu ouvia muito, eu sou muito observadora, ouvia muito, ouvia tudo que se falava, eu engolia. E ouvi falar muito desse homem, já não gostei dele muito, já no começo, e aí, com o decorrer do dia, fui vendo que as coisas eram diferentes, mas não queria voltar. Um dia eu vi uma discussão, voltando com ele, de um dos lugares que ele nos levava. Eu ouvi uma discussão, eu tive a nítida impressão de ter ouvido a voz da minha mãe. E juntando com a saudade também, em vez de ir, voltei. No que voltei, vi minha mãe. Né? Minha mãe estava discutindo e eu briguei com ele. Está brigando com a minha mãe? Ela é minha mãe. Está falando o quê? Aí a minha mãe olhou para mim e falou assim, você queria tanto conhecer seu pai? Já havia algum tempo que eu tinha dito isso para ela. Né? E aí ela vai e fala isso para mim, naquela hora que eu estou brigando com ele. Você queria tanto conhecer sua mãe, seu pai? Me apresentou aquele homem. Aquele homem que para mim era um negócio. Não era nem um homem, ele era um negócio. Eu já tinha ouvido falar tanta coisa ruim dele, tinha visto algumas coisas ruins dele. Ali já, naquele pouco tempo que eu estava ali com ele. Aí ela vai e me diz que aquele homem era meu pai. Nossa, foi como se ela tivesse me jogado dentro de algum buraco fundo, assim, eu não sabia, não conseguia chegar lá embaixo. Nunca. Naquela hora eu tive uma vontade louca de ser filha do bêbado. É, verdade. Imagine então como era esse homem. Ele era um dos homens mais procurados de São Paulo. Um dos homens mais ruins ali, naquela época principalmente. Eu comecei a chorar de nervoso, de raiva, de tudo. E a minha mãe, não chora, eu vou te levar para casa. E aí eu estava tão triste, tão magoada por ser filha daquele homem. E eu falei para ela assim, não quero, não vou. Ele é meu pai? Vou ficar com ele. Né, eu não queria conhecer? Então agora eu vou ficar com ele. Mas tudo isso não é porque eu queria aquilo. É porque o coração estava... Acho que ele sofreu a primeira dor forte. E eu não sabia como fazer o coração dela doer também. E aí eu pensei que fazendo isso ia doer o coração dela. E eu fiz. Aos 14 anos, eu era a menor mais procurada de São Paulo. Porque, infelizmente, quando a gente... Felizmente também,
Quando a gente é criança, tudo, absolutamente tudo, do bom ou do ruim, que nos ensina, nós aprendemos, mesmo, sem esquecer. E tudo que ele me ensinou, eu aprendi e coloquei em prática. Aos 14 anos, realmente, ele era um dos chefes de São Paulo. Aos meus 14 anos, ele não era mais. Porque eu tomei o lugar dele. Aos 16, eu continuei uma trajetória horrível, muito difícil, procurada por toda a polícia de São Paulo, mas eu engravidei aos 17 anos. E eu só tinha uma referência, a mãe. Só que eu não sabia que eu estava grávida, nem coisa nenhuma. Quando eu comecei a ficar com aqueles problemas que todas as grávidas têm, eu não sabia o que eu tinha, achei que estava doente. E agora, o que eu faço? Não tinha amigos, era muito ruim. Eu era muito danada, muito brava, muito ruim, muito triste, amargurada. Então, não tinha amigos, não tinha colega, não tinha nada, não conhecia. Todo mundo que eu conhecia era só para fazer coisa errada. Só tinha uma pessoa que eu sabia que gostava sempre de mim. E foi para o Porto Seguro que eu corri para contar. Quando ela casou, eu lembro que quando ela casou, eu falei assim, você vai casar, né? Que bom. Então, quando você casar, você me dá um presente? Ela perguntou o quê? Eu falei, eu queria um irmão. Um irmãozinho. Só que aconteceu tudo o que aconteceu, o irmãozinho não veio. Mas eu fiquei doente, com 17 anos, quase 17 anos. Fui lá contar para ela. Eu estava doente, eu não sabia o que eu tinha. Para ela me ajudar, porque eu não conhecia ninguém, não sabia nem ir no hospital sozinha. Eu tenho quase certeza que quando eu cheguei lá, ela sabia o que estava acontecendo comigo, mas quando eu entrei na casa dela, que eu sentei para comer, tomar café, sei lá o quê, eu vi que ela veio com um bebê no colo. Quando eu vi, era o irmãozinho que eu havia pedido. Bem pequenininho, ele tinha acabado de nascer. Uma gracinha, eu me apaixonei. Antes de falar qualquer coisa com ela, eu vi aquele nenenzinho, fiquei tão feliz, mas eu não morava mais lá. Mas ela falou, fica aqui, eu vou te levar no médico amanhã. E eu fiquei lá com o nenê. E no outro dia nós fomos ao médico, e lógico, quando chegou lá o médico, falou para minha mãe que a doença que eu tinha, quem ia ganhar era ela ia ganhar um neto. Já que eu era filha dela, ela ia ganhar um neto. E ela, para não deixar ocorrer, pegou o bebê e deixou comigo, para mim poder voltar com ela. E no caminho ela falou, conversou, explicou, pediu para mim ficar. Falou com o Nelson veio falar comigo, falou que ia parar de beber, que ia tentar me ajudar, por favor, para mim ficar, para ficar com a minha mãe. Era o primeiro neto deles. E eles falaram um monte de coisa, eu acabei ficando, por causa do que eu estava assustada com essa história de nenê, e porque tinha um nenezinho lá, o meu irmãozinho. Ele era bonitinho, eu não sei se eu sou tão bonita, mas ele parece comigo. Ele parece. Até hoje ele parece comigo. Só é maior, né? Porque eu sou uma tampinha e ele é bem grandão. Mas na época ele era pequenininho, bonitinho. Eu me apaixonei e estou grávida. E aí meu padrasto prometeu, então tá bom. Eu fiquei. E a gravidez correu e tudo aconteceu, eu acabei tendo uma bebê, uma menina. E estou com 2 nenê, cuidando de 2 nenê. Aí comecei a pensar na vida da minha mãe, né?
com tanto problema, ela teve um monte de problema, teve uma filha, casou, teve um casamento horrível. O Nelson, que prometeu que ia parar de beber, que ia se tratar, e foi. Durante toda a minha gravidez, ele foi se tratando e as coisas foram mudando, foi melhorando. E o bebê está crescendo, os 2 bebês estão crescendo. Eu fui um dia pensando na vida da minha mãe. As coisas a gente muda quando, né, é mãe. A gente muda. Por mais que não queira. As minhas fases estavam mudando também. E eu fui crescendo e as coisas foram acontecendo. Um dia eu falei, mãe, eu vou ser igual a você. Você me criou, eu vou criar minha filha. Ela, é isso aí, dá certo. Vamos tentar. Eu falei, então tá. Vou buscar meu documento. Ela, não precisa. A gente tira a outra aqui. É rápido. Vamos lá, não sei aonde ali que tirava antes, há muito tempo atrás. A gente tira seu RG de novo e pronto. Eu falei, e aí eu vou trabalhar e tal. Não, mas não precisa mais fazer tudo isso. Eu tenho meus documentos, eu não perdi, eu vou buscar. Eu sei onde está. Ela, mas não precisa. Eu falei, não, mas é rápido. É só pegar a condução aqui, descer lá, pegar, voltar. Pronto. E eu fui, foi o que eu fiz. Estava decidida a criar minha filha. E fui atrás do meu documento. Eu esqueci de tudo durante todo o tempo da gravidez. Eu esqueci. Mas os polícias não esqueceram. A opinião pública também não. Né? Quando eu desci no centro de São Paulo, os polícias que tanto me procuravam, um deles me viu e me seguiu. E chegou comigo, lógico, até o casarão. Quando eu entrei no casarão, ele acionou todo mundo. Quando eu fui sair, eu fui abordada. E aí eu expliquei, não, mas eu estou grávida, não estou fazendo mais nada de errado, eu tenho uma filha, só vim buscar meu documento. Não. Eu estava pertinho, muito próximo de fazer 18 anos. Eles me seguraram. Me levaram, não deu nem tempo de avisar minha mãe, nem nada. Eu fiz 18 anos, dias depois eu fui mandada para a penitenciária feminina da capital, onde, infelizmente, eu fiquei 25 anos da minha vida. Deixei um bebê de quase 8 meses. E só saí 25 anos depois. No presídio, você também tem direito de escolha. Minha mãe demorou para me achar. Não deu tempo de me achar antes de eu ser menor, de eu ser passado de maior. Então, eu acabei tirando mesmo. Aí, no presídio, a gente também tem direito de escolha. Eu queria mudar, e o coração estava mudando, e eu também estava mudando, e eu estava no presídio. Tem a parte ruim? Tem a parte horrível. Mas tem a parte não boa. Não é que é boa, mas é tirável. E você pode fazer as suas escolhas, boas, certas ou erradas. Eu tinha uma mãe, uma filha e um irmão do lado de fora, e um padrasto. Apesar de tudo, era o meu padrasto. E que eles, quando podiam, iam. Eu não podia sacrificar a vida deles fazendo palhaçada dentro. Então, eu escolhi o lado certo. Fui, aprendi a fazer, começou a ter trabalhos dentro do presídio, começaram os empresários a entrar, o Senac entrou, os estudos começaram a entrar dentro dos presídios, eu escolhi fazer costura. O Senai deu o curso, eu fiz o curso, passei, me dei bem. E hoje eu sou costureira mesmo, profissional, fui diplomada lá, trabalhei lá. E guardei isso para mim poder sair. Nesse tempo de cadeia, minha mãe morreu. No meio dos 25 anos, minha mãe ficou muito doente e acabou morrendo.
E eu acabei perdendo o contato definitivo deles. Em 2000, eu saí. Saí para ir para onde? Para lugar nenhum. Perdi o endereço da filha e do irmão, que nessa altura estava com 25 anos. Um com 24, outro com 25. O padrasto também estava com eles. Mas cadê? Você volta para onde? Para o lugar que você conhece. Voltei para a cidade, mas saí com uma coisa no coração. Para a cadeia eu não volto mais. Eu não quero. Não é isso que eu quero para mim. Porque ainda continuava um pouquinho daquilo que tinha tudo para dar certo. E eu queria dar certo. E eu vim para a cidade, de onde eu saí. E tentei fazer, fiz de tudo. Eu fiz tudo certinho. Eu corri daqui, corri dali, fui para lá, vim para cá. Fiz testes e mais testes. Passei em vários. Inclusive em firmas grandes. Mas parava na porta. Né? Quando chegava na hora do antecedente, eu batia nos 25 anos. E qual é o empresário que pega alguém que tirou 25 anos? Nem hoje fazem isso. Imagine há 10 anos atrás. Aí um dia, e eu estou lá na cidade, vou fazer o quê? Mas não fiz nada de errado. Meu dinheiro está acabando. Porque eu trabalhei, por trabalhar eu tinha uma certa coisa. Nem sabia mexer com o cartão direito, mas eu tinha. Mas eu fui. Um dia alguém passou por mim e falou assim. Tinha tirado comigo na penitenciária, falou assim. Você quer tanto trabalhar, ficar aí marcando bobeira, mas você quer trabalhar? Eu sei alguém que tem um serviço para você. Eu falei, não quero trabalhar com você, nem pensar. Não sou louca, eu não vou voltar para a cadeia, não vou mexer com coisa errada. Não, é numa fazenda. Ó. Pai falou fazenda, eu já fiquei meio assim, né? Fazenda tem tudo. Fazenda tem boi, tem gado, tem um monte de coisa, mas tem serviço normal. Tem casa, tem cozinha. Minha mãe era cozinheira também. Né? Eu falei, pensável. Aí ela falou, não é aqui, é no Mato Grosso. Eu falei, tá, uma fazenda? Interessante, eu precisava trabalhar. O que eu queria era trabalhar. Eu não poderia procurar os meus, a única coisa que sobrou, sem ter um trabalho. Fui. Falei, eu vou. Eu fui. Eu fui para uma fazenda que realmente era uma fazenda. Linda fazenda. Arrumadinha, tinha tudo. Mas tinha também uma refinaria. Eu não sabia. Quando chegou lá, depois de uns 2 dias, acho, o rapaz que me contratou veio falar comigo. Aí ele me levou para a entrevista e falou assim, você sabe o que é crack? Quando eu fui para a cadeia, tinha um monte de crack. Como hoje. Começou a Copa do Mundo hoje. Quem está lá não é crack? É tudo crack. Eu também conhecia aqueles crack. E eu falei para eles, eu conheço o Pelé, o Rivelino, não sei o quê. Pensei até que ele estava brincando. Ele falou, mas você veio aqui para fazer crack. Eu falei, crack, mas como é que eu vou fazer crack? Aí ele abriu e mostrou o crack para mim. Um quadradinho que estava na mão dele. Eu não conhecia. Olha que eu conhecia um monte de droga, mas o crack eu não conhecia. O crack chegou em São Paulo comigo. Eu fui presa, não tinha crack. Quando eu voltei em 2000, o crack estava chegando em São Paulo. Eu não cheguei a conhecer. Em seguida, eu fui para o Mato Grosso fazê-lo. Aí estou lá, sem dinheiro, sem saber onde estou,
Porque depois de 20 anos fora, 25 anos fora, você não sabe onde você está. Mesmo você sendo paulista. Né? Então, eu falei, e agora? O negócio é ganhar pelo menos o primeiro mês, e depois tentar voltar. Não desisti ainda dos meus. E fui aprender a fazer o crack, e aprendi, e fiz. E com 4 meses, eles queriam trazer a droga para São Paulo e não tinha como. Ninguém queria se arriscar a trazer. E um dia eu acabei ouvindo essa conversa. E quando eles conversaram perto de mim, eu me ofereci. Aí eu sabia o risco que eu ia correr. Mas eu queria voltar para São Paulo. Eu queria voltar a procurar o que eu estava procurando. Eu ia dar um jeito. E aí eu me coloquei à disposição, eles sem ter como mandar alguém para trazer, porque é muito arriscado, Mato Grosso, muita droga pronta para trazer para cá. Aceitaram e me puseram junto com a droga e me mandaram para São Paulo e eu vim. E eu cheguei em São Paulo com toda aquela droga. Só que no caminho eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada comigo. Eu percebi que eu não dormia. Durante todo o tempo, eu vinha acordada de lá para cá. 3 dias, 4 dias, acho. Não dormi, não comi. Tinha uma dor de cabeça insuportável. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Quando chegou aqui, eu falei para um dos rapazes que veio junto. Falei, tem alguma coisa errada. Né? Você viu, eu não dormi, não como, não consigo. E essa dor de cabeça que não passa. Aí um deles falou para mim, coitada, você está viciada. Eu falei, tá louco? Como é que eu estou viciada? Eu não uso droga não, cara. Falou, como não usa droga? Não uso. E eu não usava mesmo, nunca usei. Porque eu não gostava. Não que eu não conhecesse. Eu conheci um monte de droga. Só não conheci o crack, mas as outras eu conheci. Algumas até experimentei. Não usava porque não gostava mesmo. E é como que eu ia? Aí falei, como que eu vou usar o crack? Eu nem sei como é que usa. Ele falou, não acredita? Faz o teste. Eu falei, eu não vou fazer porque eu nem sei como fazer o teste. Ele falou, vou preparar o teste para você. E ele preparou. E me ensinou como é que fazia, e eu fiz. Foi como tirar com a mão a dor de cabeça e jogar no lixo assim. Nossa, meu mundo desabou ali naquela hora. Porque na hora eu entendi. Falei, gente, se passou assim, e eu fiquei de novo bem, e não durmo, não como, não faço nada, realmente eu estou viciada. E aí? Como é que vai para casa? Como é que chega na casa de 2 pessoas que sabem que você existe, mas não te conhecem? E aí chega lá e diz, eu sou sua mãe, sou sua irmã, está tudo certinho, nós vamos morar junto, vai dar tudo certo, e não vai dar nada errado. Só tem um pequeno problema. Eu sou viciada. Como assim? Viciado? Viciado dá trabalho. Viciado não é brinquedo, não. A primeira coisa que o viciado perde é o caráter. Uma pessoa sem caráter, ela não tem nada. Porque ele mexe nas coisas, ele é mentiroso, ele é dissimulado. Ele faz tudo e mais um pouco de errado. Tudo. É porque ele é sem vergonha. Não é não. É porque ele realmente é doente. Tem coisa que o viciado não quer fazer, mas faz. Porque
Ele precisa, é necessário, é necessidade. Ele faz. Ele não respeita a ele. Como é que ele vai respeitar o outro? Ele não se respeita. O viciado não se respeita. Ele não se ama. Ele não se gosta. Ele não gosta de nada, nem de ninguém. Infelizmente é isso. Essa é a realidade do viciado. Como é que vai morar dentro de uma casa? Desistir da vida. E onde eu estava? Quando eu descobri que eu estava viciada. Dentro da Cracolândia, porque eu tinha acabado de chegar com toda aquela droga. Eu já estava lá. Fiquei 14 anos da minha vida. Virei aquilo ali. Né? Mas aí aconteceu um negócio legal. Eu falo que é legal porque foi bom para mim e para mais de 2.000 de nós, eu acho. Eu acho que é essa quantia que já foi resgatada. Um dia chegou um pastor que foi convidado para pregar na primeira igreja batista de São Paulo. Ela é vizinha da Cracolândia. Vizinha, é só atravessar Rio Branco, está na igreja, na Praça Princesa Isabel. E ele dormiu lá, né? Porque ele é carioca, ele é baiano, na verdade, mas ele estava no Rio. Ele dormiu lá em São Paulo. E a igreja falou, pastor, nós vamos te buscar. Ele, não precisa, eu conheço. Ele conhece mesmo. Eu conheço, eu vou sozinho. E ele foi lá, se arrumou todo, ficou todo bonitinho, né? Pôs gravatinha, reloginho, bolsinha, tudo certinho. Botou o sermão dentro da pastinha. E lá vai ele. Só que ele entrou numa rua errada e caiu aonde? No meio da Cracolândia. 7h da noite. Os mortos-vivos estavam tudo em pé. As ruas estavam tudo apagadas. E ele estava lá no meio, perdido de relógio, de ouro, sei lá de quê. Só o fato dele estar de relógio já não devia estar ali. Aí ele olhou para o lado, viu isqueiro acendendo. Olhou para o outro, isqueiro também. Olhou para frente e falou, que é isso aqui? Que lugar é esse? Meu Deus, tem misericórdia de mim. Porque o crente é assim, né? Ele mesmo fala que o crente é assim. Quando ele tem medo, ele fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Ele fez também. E Jesus falou para ele assim, é de você? É de você mesmo? Olha aí. Está indo tudo para o inferno. Está vendo? Olha lá como eles estão. Tudo indo para o inferno sozinho. E você está pedindo para mim ter misericórdia de você. E Deus tirou, lógico, né? Não ia deixar o filho dele ali no meio. Mostrou logo o caminho para ele, ele saiu. Ele estava com o sermão pronto dentro da pasta. Só que quando ele chegou lá, na igreja, ele chamou a igreja para ir com ele. Salvar a Cracolândia. Quando o pastor passou ali, eu estava ali. Na época que ele passou, em 2008, eu estava ali. Eu sei que eu estava. Por isso que a gente fica contente. Todo mundo de 2009 para trás fica muito feliz porque ele se perdeu. Porque foi graças a isso que os batistas todos perderam medo e foram nos resgatar. E eu sou um desses resgates. Né? O pastor Fernando se perdeu no meio da Cracolândia, foi para a igreja e falou para a igreja, gente, vocês viram aquilo ali? Ninguém sabia o que era. Só sabia que tinha, mas não sabia o que era. Mas ele falou, mas a gente tem que fazer alguma coisa, nós somos o povo de Deus. Quem vem comigo? Os batistas falaram, eu vou. E foram mesmo. Porque se não tivesse ido, eu não estaria aqui, e muitos outros que eu sei por cima, somos
uns 2000 já. Resgatado por vocês, batistas. Que levantaram, se empenharam, botaram o joelho no chão, oraram a Deus, Deus encaminhou. E aí os amarelinhos aconteceu. Um dia nós acordamos no meio da Cracolândia, tinha uma legião de amarelinho. E anda amarelinho para cá, e anda amarelinho para lá. Eu vi abrir a primeira missão de São Paulo. Eu vi abrir. Eu vi a primeiro galpão que foi aberto, e abriram porta, que rasparam parede, que pintaram, que fizeram, que puseram banco, fizeram as coisas, e começou a cuidar e a nos olhar, e a nos chamar para tomar café, para ouvir música, para ouvir um monte de coisa e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é assim, o Evangelho é isso. Um dia ele bate no nosso coração. Eu ouvi vários testemunhos, porque eles punham a caixa do lado de fora e os testemunhos a gente ouvia, porque a gente cai em qualquer lugar, dorme, acorda, quando acorda, escuta, está escutando, fica escutando. A palavra de Deus é assim, ela foi entrando. E as coisas foram acontecendo, eu vi inaugurar, quando eu vi subir a placa, eu falei, esse negócio de Deus, Cristolândia, é coisa de Deus. Tem Cristo, tem Deus. E aconteceu. Os amarelinhos começaram a brotar, a brotar mesmo assim, ó, parecia chuchu. Tinha um monte assim. Todo lugar que a gente passava tinha um pé de amarelo. Então, brotou amarelinho que não acabava mais. Entrou um dia, entrou a primeira trança. Eu ouvi eles cantando. Porque eu já olhava, via eles de longe, ó, me pirulitava. Saía correndo. O que é trans? Trans junta todas um monte de igreja e vão tudo lá visitar. Só que é muita gente, foi muita gente. Foi a primeira trans, passou lá, eu saí correndo. Quando eu vi eles cantando, muita voz cantando, eu falei, é muita gente, saí correndo. Lá em São Paulo tem um monte de prédio que os empresários abandonaram, e a prefeitura passou, fechou, mas os usuários foram lá, fez buracos nas paredes e entrava assim mesmo. Então, quando eles saíam cantando, eu saía correndo e corria para o buraco. E ficava no buraco, eu via tudo de dentro do buraco. Mas eu não saía para fora porque eu não deixava eles encostar em mim. Muita gente. Um dia passou um rapaz nessa trança. Passou um rapaz. Eu conhecia ele antes. Eu estava na Cracolândia lá, nesses 14 anos, eu estava lá. E eu já conhecia ele. Eu levava a droga dele no apartamento. Era eu que levava. Ele comprava o traficante me chamava, eu ia lá e levava. Então eu conhecia ele era travesti mesmo. Ele não era travesti de brincadeira, ele era travesti de verdade. Aí esse rapaz me passa na trança. Eu de dentro do buraco olhei e falei, ô gente, eu conheço aquele candango ali. Ele estava direitinho, viu? Ele estava de cabelinho cortado, de roupinha arrumadinha, vestidinho de menino. Não estava mais de menina. Ele estava vestidinho de menino, só que ele estava de amarelo. Eu falei, mas será? Isso, a gente quando é meio doente, a gente é meio mesmo, né? A gente pensa assim. Pensava também que era difícil voltar para trás. No outro dia eu falei, não, se ele passou hoje, ele vai passar amanhã. Eu vou esperar. Não saí do buraco, porque eu achei que eu estava doida. Que eu estava muito usada. Eu falei, não, acho que eu estou perturbada. Fiquei lá, não saí o dia todo, a noite toda. No outro dia, quando eles cantou, eu acordei, levantei, bebi água, não fiz mais nada de errado, esperei a transpassar de novo, ele passou. Passou com uma menina do lado, eu falei, oxe, mas fiquei esperando, quando ele passou perto de mim, eu fui com ele.
para ver se ele tinha lá os elementos que esses rapazes põem, né, quando vira esses negócios. Fui com eles, quando a blusa mostrou, eu parei e fiquei pensando, será que pode acontecer? Eu acho que é essa blusa amarela aí que faz esses negócios, porque, né, como pode? Fiquei pensando. Passou um tempo, teve outra trans. Quando a trans entrou, eu não vi. E eu estava para fora. E no meio da Cracolândia, era muito. Acho que tinha 3 ou 4 amarelinhos para cada usuário. Se ali tem, sei lá quantos mil usuários, imagine 3, 4 amarelinhos para cada usuário. Não dava nem para andar. Eu ia para um lado, tinha amarelo. Olhava para o outro, amarelo na frente, atrás. Eu falei, ai, ai. E agora? Aí eu andei uns pedacinhos assim, quando eu consegui andar. Consegui chegar perto de uma árvore, encostei na árvore, porque a árvore era maior que eu. Ela conseguia ser maior que eu. De tão magra que eu estava. E me encostei ali para ver se os amarelinhos não me via, não me enxergava, não me nada. Porque não dava para sair dali, eu não ia conseguir chegar no buraco. Eu fiquei quietinha ali. Os amarelinhos estão indo, estão vindo para lá e para cá. Aí passou uma dos amarelinhos, eu senti que alguém parou nas minhas costas. E eu virei para olhar. Na hora que eu olhei, eu ganhei um abraço. Um abraço, de verdade. Daquele estado que eu estou ali. Horrorosa, toda danada, com aquele cabelo horroroso. Imunda, nem sei quanto tempo fazia quando tomava banho. Nem de chuva. Eu ganhei um abraço de verdade. A menina encostou o rosto aqui e falou assim que Jesus me amava. Agora imagina. Eu fiquei tão, acho que assustada, sabe? Porque ali as pessoas só maltratam, xingam, faz mal. Tudo de errado que acontece naquela Cracolândia é culpa do usuário. Aí você ganha um abraço e alguém diz no seu ouvido assim, com todo o carinho do mundo, Jesus te ama. Eu ia assim, falei assim, não pode ser uma coisa dessa. Eu que fumo e ela que fica doida. Não, gente, porque pensa, como é que abraça? Só pela misericórdia de Deus mesmo. Porque pensa, foi o abraço. O abraço que me deu, que mostrou para mim que eu realmente estava viva. E que eu era alguma coisa, que eu não era só aquilo que eu pensava que eu era, um lixo. Um troço que nem o lixeiro queria levar. Não podia porque respirava. E tudo que todo mundo quer ali, depois de... Porque os outros pensam que é mentira, mas depois de uma semana, 15 dias, todo mundo que está ali, tudo que ele quer é morrer. Porque todo mundo acha que a gente perde tudo. A gente perde mesmo. Porque a gente perde o caráter, a gente perde tudo. Mas a gente tem vergonha que as pessoas nos vejam. A gente tem receio que as pessoas cheguem perto da gente. E sabe, porque a gente foi normal um dia, ou quase, né? E a gente conhece o preconceito e conhece um monte de coisa. Então a gente sente essas coisas. E sente. Tudo que todo mundo quer dentro da Cracolândia é morrer. Não é outra coisa. Não é voltar nem para casa. É morrer mesmo. E eu também queria. Aí a menina me dá um abraço. Eu falei, eita, né? Vai pensar o quê? Como é que abraça? A gente mesmo é preconceituoso com a gente mesmo, com o do lado. A gente é. E ali é mesmo. Mas ela foi a única pessoa, depois de 14
14 anos que falava, que conseguiu falar comigo. Porque no outro dia ela foi, me deu bom dia, perguntou se eu queria tomar café, se eu queria ir lá tomar banho. No outro dia também ela foi, 60 dias. Ela contou. Eu não, né? Porque eu não contava. Ela ia todo dia, todo santo dia depois do abraço. Todo santo dia ela foi. Ela era uma jovem radical. Radical, o que é radical? Será que eu sei explicar? Eu vou tentar. Radical são os jovens das igrejas que dão 1 ano da sua vida para um trabalho comunitário como esse. E ela foi da 2ª turma de Radical, Cracolândia, para São Paulo. Ela foi para o Rio, fez a preparação e voltou. Quando ela voltou, ela disse que me viu dormindo na rua, no chão. E ela pediu oração por mim. Ela foi a primeira, ela tinha 18 aninhos na época. Hoje, ali, ela é casada, é mamãe, foi mamãe o mês passado. E ela perguntou para o pastor no dia que ela chegou lá, por que aquela senhora dorme no chão? Ela falou, porque ela usa droga. Ela saiu de Jaú, uma jovem que saiu de Jaú, veio para o Rio de Janeiro fazer todo o processo dos radical para ir para São Paulo trabalhar na Cracolândia de São Paulo. E ela me viu lá e pediu oração pela bruxa da Cracolândia. Porque o pastor mandou ela ir lá saber o nome da mulher que ela viu, que ela queria que orasse. Ela foi, só que ninguém tem nome. Na Cracolândia nós não temos nome. Nós temos apelido. E o meu apelido era bruxa da Cracolândia. E aí ela falou para o pastor, ela não tem nome, disse que é bruxa, então vamos orar pela bruxa. E para variar, eu que digo isso, que os batistas é igual a torcida do Corinthians, do São Paulo, essas torcidas grandes aí. Falou para um, falou para todo mundo e eles fazem tudo junto. E aí um orou, todo mundo orou, e Deus abençoou, e as coisas começaram a acontecer, e ela acabou me dando um abraço. E hoje eu estou aqui, dando testemunho disso. Né? Ela me deu um abraço e começou o tratamento, e Deus começou a trabalhar. E ela me contava histórias e contava histórias. Todas as histórias da Bíblia eu achava lindo, eu gostava. Só ela conseguia conversar comigo. Qualquer um que chegava perto de mim, eu saía correndo. Mas ela, quando se vinha com ela e sentava ali perto de mim, eu falava, eu ouvia. Eu saía do meio do povo para ficar com eles, fazia tudo certinho. Quando foi um dia, ela falou assim para mim, eu achava ela biruta já, porque todo dia ela ia. Mas um dia ela falou assim, se um dia você quiser sair daqui, eu tenho um lugar para te levar. Eu falei, é doida mesmo. Porque ela vai me levar para onde? Para a casa dela? Desse jeito que eu estou? Do jeito que eu sou? Ela falou, se você quiser, eu te levo lá para a Casa Rosa. Quando ela falou isso, que era uma casa rosa, com tudo rosa, e um sofá rosa. Quando ela falou no sofá rosa, eu fiquei pensando, no sofá rosa? Numa casa rosa? Limpinho? Cheirosinho? Arrumadinho? Aí eu falei, meu Deus, será? Eu sonhei eu dentro dessa casa. Porque já pensou você acordar num lugar desse, depois de 14 anos, naquela bagunça, naquele barulho, junto com todos aqueles bichos, acordar num lugar limpinho, cheiroso, todo cor-de-rosa, e ainda sentar num sofá cor-de-rosa? Eu falei, ó, fiquei pensando, mas não fui. Ainda assim eu não fui. Eu ainda estava acorrentada. Aí eu escutei falar da droga nova e vi o rapaz que usou a droga nova, ele não morreu por um tris, na hora. De tão forte que ela era. Eu falei, essa que eu preciso.
porque tudo que eu queria era ser a manchete do dia seguinte. E aí eu fui tentar usar a droga nova. Eu procurei e eu achei a droga nova. E numa madrugada fui usar a droga nova e eu usei a droga nova. E a hora que eu usei, não aconteceu nada. Pensa como eu fiquei brava. Eu só queria morrer. Eu só queria desaparecer. Aí eu uso a droga nova, não faz nem o que a outra fazia. Aí eu falei, oxê, que coisa é essa aqui? Mas na hora eu lembrei da menina. E aí eu fiquei brava. Falei, você não gosta de mim. Quer o quê comigo? Você não gosta de mim? Não faz nada para mim. Olha como eu estou. Olha onde eu estou. Olha o jeito que eu vivo. Eu podia ser outra coisa, eu estou aqui fazendo essas bobagens de tudo e não consigo morrer, nem morrer, você deixa eu morrer. Por quê? Não faz isso comigo, não. Mas você quer me ajudar? Você gosta de mim? Você quer fazer alguma coisa, faz só uma. Não precisa fazer mais nada. Faz uma só que eu quero ver se você quer mesmo. Tira eu daqui. É tudo que eu quero. Tira eu daqui. E saí correndo. Corri até cansar. Toda cracolando, acho que umas 10 vezes, de cima para baixo, de baixo para cima, de todo jeito. Na hora que eu não aguentava mais, que eu parei na porta da missão. E quando eu sentei, eu bati, né, na porta, que ela fez até barulho. E de noite lá é homem. Porque não pode recolher à noite. Mas eles me conheciam, porque eu era muito velha ali já, né? Aí eles foram, me cobriram, me deram o que comer e falou para mim, vem no culto amanhã. Eu já estava desgostosa mesmo. Eu estava tão cansada e ainda nem consegui morrer. Fiquei. No outro dia, quando abriu, que eu entrei, estava escrito: conhecereis a verdade, e a verdade... Eu vim lendo de lá para cá. Eu olhei aqui na frente e vi. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu pensei, verdade? Que verdade será que eu tenho que conhecer, né? Quem será esse João aí? Porque é João 8:32, né? Falei, quem será esse João aí que está falando esse negócio? Para ele vir dizer para mim que verdade é essa que ele quer que eu conheça. Mas eu sentei lá na frente. E fiquei lá. Quando eu sentei, que eu acabei de acordar, eu lembrei que a menina, a radical, que me abraçou e que perdia tempo de ir lá me ver todo dia, trabalhava ali. E aí fiquei procurando ela. O culto todo. Começou, falou, fez tudo o que faz num culto. E ela não apareceu. E aí eu pensei, verdade, né? Todo mundo fala de verdade. Lá na Cracolândia vai um monte de gente falar bestagem. Vai muita gente séria, lógico. Mas vai um monte de gente falar bestagem e depois que a imprensa aparece, eles desaparecem. Assim mesmo. E aí eu pus ela também no pacote. Falei, cadê a menina? Eu procurei de um lado, não achei. Procurei do outro, não achei também. O culto acabou, eu já estava triste, eu já estava maquinando um outro jeito de morrer, de acabar com a minha vida. E a menina, cadê? Que não veio me ajudar. Saí tão triste, mas não consegui sair correndo. Rápido dali de dentro. Estava triste, chorando já. Nervosa, braba. Aí estou saindo porque é muita gente. Os usuários a maioria vão todos para lá. E quando entra, para sair é um problema. Mas eu consegui, eu fui indo. E eu não vi a menina, mas a menina me viu. Porque ela estava lá. Quando eu cheguei na porta, que eu ia pisar na calçada, eu ganhei um outro abraço. Quando eu olhei, a minha brabeza passou na hora. Era a menina.
Aí eu falei para ela, você vai me levar para aquela casa lá que você falou, toda rosinha, com um sofazinho cor de rosinha? Ela falou, dona senhora, se a senhora quiser agora. Eu falei, me leva, eu não aguento mais. E aí começou meu tratamento. Eu já almocei na Casa Rosa, já de uniforme de amarelo, né, de blusinha amarela e de uniforme. Começou o tratamento. Acho que 1 ano, eu fui para a 2ª fase, fomos para Aracaju, me batizei, e o tratamento continuou. No meio do tratamento, já na 2ª fase, um dia eu falei assim, para a coordenadora da casa, eu podia fazer um pouco disso que vocês fazem para mim, para alguém, né? Porque eu não vou fazer mais nada da vida, não consigo achar minha família, não consigo nada. Aí recebi a surpresa, no dia na volta de Aracaju, recebi a surpresa, eu já estava falando, né? Essas coisas. Aí, na volta de Aracaju, nós voltamos 2 dias antes dos meus 57 anos. Na ida, a coordenadora geral falou para mim que ia me dar uma festa de 57 anos. Na volta, 2 dias antes, 2 dias depois, era meu aniversário, em abril, quando nós voltamos. E aí eu ganhei a minha festa de 57 anos, feita pela Cristolândia, pelos Batistas e por um rapaz. Que quando ele entrou, eu olhei e falei assim, nossa, que rapagão bonito, né? Grandão, fortão, bonitão. Parecia comigo. E eu fiquei olhando, quando ele chegou perto de mim, ele me deu um abraço e falou o nome dele no meu ouvido. E aí eu fiquei feliz da minha vida, meu primeiro presente. Meu irmão me deu um abraço e ajudou a fazer a minha primeira festa de 57 anos. E ele entrou com 2 meninos. E eu, quando abracei ele, fiquei toda contente. Falei, ó, conheci meu irmão, ainda conheci meu irmão casado, já com 2 filhos. Falei, nossa, os filhos são bonitos, né? Ele falou, não, minha filha, esses daqui não são meus filhos. Eles são seus netos. Ganhei 2 presentes. Um irmão e 2 netos e uma carta da filha. Então, aí eu fiquei muito feliz, e as coisas continuaram acontecendo. Nasceu o desejo de ser missionária. Mas como? Eu ainda era meia rebelde, meia um monte de coisa, né? Quando a gente vem da rua, a gente vem com muitas escamas. Que precisa tirar, que precisa tratar, que precisa fazer um monte de coisa. Esses missionários sofrem com os usuários para cuidar, viu? O negócio não é mole, não. Mas aí eu era muito danadinha ainda, mesmo com 57 anos, eu era meia danada. Mas um dia eu falei para a Giane assim, Giane, eu preciso conhecer esse Deus direito. Porque você faz um monte de coisa que eu não consigo fazer. Eu quero fazer, eu faço algumas coisas, mas eu não sei fazer, mas eu precisava conhecer. E quando a gente está no CFs, as igrejas vão muito ver, vão visitar, vão orar, vão fazer tudo com a gente lá. E a gente é convidado para seminário, para um monte de coisa. E nós somos convidadas no Rio de Janeiro para seminários, e eu estava em Campinas, e nós também éramos convidadas para ir para o seminário, e nós fomos num seminário onde teve uma exposição, uns negócios que aconteceu. E aí eu falei, eu queria fazer alguma coisa, eu preciso conhecer esse Deus, eu preciso entender como é que funciona, eu tenho que saber como é que é. Porque eu não conhecia religião nenhuma, nem coisa nenhuma, nem nada. E aí um pastor
falou no seminário que eu tinha que conhecer um seminário por dentro e ficar no seminário. E aquilo ficou no meu coração, não dei muita confiança, não. Quando chegou na hora, quase na hora de ir embora para casa, nasceu essa vontade de ir para o seminário. E aí eu pedi para a Jeane, leva eu para o seminário. Ela, está pensando que para o seminário é assim? É? Tem que estudar. Eu falei, eu já estou estudando mesmo. Eu já estou quase no ensino médio. Não, mas, Silvia, tem que estudar, não é assim não. Eu falei, então, eu vou para o ensino médio. Se você tem 60 anos, eu falei, e daí? Eu não estou fazendo nada, vou estudar. Mas, Silvia, você tem certeza? Eu falei, mas eu quero ir. E aí eu perguntei a Deus. Perguntei do meu jeito, porque, né? A gente não tem jeito. Eu pensei que tinha, mas a gente não tem. Aí eu perguntei do meu jeito, Deus, o que você acha de eu ir para o seminário? Me ajuda, se for para mim, me ajuda. Eu vou conseguir estudar. E eu fui estudar. E não é que eu fui para o seminário? Eu fui para o seminário. Quando eu cheguei no seminário, tudo mudou. Eu passei uma situação muito difícil, porque eu era da Cristolândia. Seminário é caro. Nós ficamos 1 ano sem pagar o seminário. Eu não tinha dinheiro. Os batistas não sabiam ainda direitinho que eu estava no seminário. Nem que eu tinha pedido para ir, nem que eu queria ter ido. Não foi feito essas coisas, esses planejamentos que vocês fazem para mandar para o seminário. E a Cristolândia me mandou, porque eu fui aceita. Eu consegui a nota, eu atingi a nota e fui aceita como aluna bolsista. Mas, mesmo assim, tem que pagar. Porque eu era para ficar interna. Tinha que pagar. E eu fui para o Rio, consegui a nota, cheguei no Rio, fui aceita, passei com tudo que tinha que passar, e eu fiquei contente, falei para Deus, ai Deus, que legal. Fiquei no seminário, deu tudo certo. Fiz o primeiro ano, na hora de pagar, estou devendo 12 meses. Aí moiou. Porque aí ficou estreito. A Cristolândia, coitada, tem trabalho que não é brincadeira. Ali se come 200, acho que 300 pessoas dia, é um monte de coisa, é muito difícil. E aí, eu fui aos pés do Senhor. Foi minha grande experiência com Deus. A grande conversão. Eu era convertida? Era. Né? Sofreu, desde os 10 anos, tomando pancada. De repente chega num lugar onde todo mundo abraça, todo mundo ajuda, todo mundo ensina, todo mundo ama. Todo mundo ama e mostra que ama. Porque amar, todo mundo ama, de alguma maneira ama, mas não mostra. Tem um monte de gente que não sabe mostrar isso. Eu mesmo sou uma delas. Mas todo mundo ama, mostra, pega no colo, ajuda a andar, ensina, porque quando a gente vem desses lugares, a gente tem que aprender a beber água, que der o resto. Então, esse é o lugar que eu quero ficar, eu preciso ficar, eu gosto de ficar, mas quando você se pega dentro de um lugar onde você descobre uma parte espiritual que você nem sabia que existia. E ali aconteceu dentro do seminário. Assim, eu comecei a sentir e a ter em mim o Espírito Santo de Deus, que me tocava, que me caminhava, que me levava. E aí eu estou devendo 12 meses. Né? E eu sabia que ninguém podia pagar. Minha família não tinha como. Né? A Cristolândia
não tinha como. Os batistas todos nem sabiam que eu existia, nem eu sabia direito o tamanho da imensidão que é o batista. Eu estou aprendendo até a conhecer os batistas. Na escola eu estava aprendendo aquilo, na faculdade. E aí eu amo o seminário, um lugar lindo, coisas diferentes você aprende ali. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí fui lá falar com ele. E ele falou comigo. E ele falou mesmo, porque eu ia ter que ir embora. Porque não paguei. Não porque eles são ruins, é porque é assim que funciona. E eu botei meu joelhinho no chão pela primeira vez. Eu orei com meu coração de verdade. Entreguei na mão dele. E eu só fiz um pedido a Deus, que não deixasse eu voltar para a Cracolândia. E aí Deus não deixou eu voltar para a Cracolândia e ainda pagou minha dívida toda. Antes que eu fosse para São Paulo passar as férias. Ele pagou a dívida. Não sei como foi paga, gente. Mas a dívida foi paga, que quando eu fui falar com a diretora falou para mim. Eu só orei. Eu só pedi para Deus isso. E a diretora falou, sua dívida está paga, minha filha. Tem aqui até o dinheiro para você ir, voltar, volta e termine os seus 4 anos. E hoje, para a glória do nosso Deus, eu sou missionária dos batistas. Terminei todo o meu curso, olha lá eu de diploma na mão. Graças a Deus, graças a vocês, graças às orações que vocês oraram, graças às campanhas que vocês fazem. Deus é maravilhoso. Não esqueçam disso, que Deus é muito maravilhoso. Ele me ama, me ama. Mas Ele ama vocês porque vocês estão tudo aqui. Porque Ele resgatou um por um. E quer amar vocês sempre. Desde que vocês façam o que nós temos que fazer. Amá-lo. Com toda a força do nosso coração. Amém? Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.